Muito bem, segunda-feira, dia 1º de outubro, muito bom dia para você. Vamos falar de esporte a partir de agora. É o Arena Alterosa que está entrando no ar. Desde já, obrigado pela sua companhia. Vamos juntos a partir de agora até às 11h30. E no programa de hoje vamos falar tudo sobre Campeonato Brasileiro, a 27ª rodada. Nós tivemos também no final de semana os jogos de ida das quartas de final da Copa Alterosa Sub-20. E claro, aquilo que é destaque em Juiz de Fora, na nossa região, pelo Brasil, por esse mundão afora, a gente também mostra para você a partir de agora aqui no Arena Alterosa. E a gente começa falando de Campeonato Brasileiro. Botafogo e São Paulo se enfrentaram no Rio de Janeiro pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o time da casa saiu na frente aos 4 minutos de jogo, olha só. Depois de cobrança de escanteio, o Jean é quem vai completar para o fundo da rede para abrir o placar para o Botafogo, ó, fazendo Botafogo 1, São Paulo 0. Só que aí, meus amigos, a gente está vendo aí ainda a comemoração do Botafogo, né? Vamos ver se vai ter... Agora sim, é o segundo gol do São Paulo. Depois do chute do Nenê, teve esse bate-rebate aí na grande área, né? E o São Paulo conseguiu chegar ao empate com o Diego Souza, né? Conseguiu deixar tudo igual, 1-1. O Botafogo voltou à liderança novamente no placar, aos 24 minutos. Depois do lançamento do zagueiro Carlos Chiesa, fez essa tabelinha que você viu aí, conseguiu marcar o segundo para o Botafogo. Mas o São Paulo não desistiu e buscou o empate de novo. Cobrança de falta pela esquerda, né? O goleiro do Botafogo, Saulo, conseguiu defender, mas no rebote o Carneiro sozinho completou para o fundo do gol, fazendo Botafogo 2, São Paulo também 2. Empate que aí deixa o seguinte, olha só, o resultado custou a liderança ao São Paulo, né? Que caiu agora para a terceira colocação na tabela do Campeonato Brasileiro com 52 pontos. Na próxima rodada, por conta das eleições, né, gente, a gente vai ter alteração. Os horários dos jogos vão sofrer essas modificações, então vai ter jogo na sexta e no sábado. O São Paulo joga no sábado, tem um clássico contra o Palmeiras no Morumbi. Já o Botafogo é o 12º na tabela com 33 pontos e o time alvinegro também tem clássico pela frente, joga na terça-feira, vai enfrentar o Vasco da Gama no Engenhão, mas é só na outra terça, tá bom? Porque o Vasco joga ainda hoje pelo Campeonato Brasileiro, vai até o Paraná enfrentar a equipe do Paraná. Ainda no Campeonato Brasileiro, Fluminense e Grêmio, o duelo dos tricolores no Engenhão e melhor para o tricolor que foi o visitante, o tricolor do Sul. Quando tudo caminhava por um empate 0-0 aos 47 minutos do segundo tempo, olha só o que o Everton fez. Recebeu esse ótimo passe e aí, meu amigo, de calcanhar, colocou para o fundo da rede, dando a vitória para o Grêmio. 1-0, gol marcado no finalzinho do jogo. 47 minutos do segundo tempo, o jogo acabando, o Fluminense vacilou, o Grêmio foi lá e conseguiu fazer o único gol, o gol da vitória. A gente está vendo mais uma vez no replay, ó. E aí, foi o gol da rodada, esse gol de calcanhar? Gol bonito de fazer, né? A perna boa é à esquerda lá, mas de direita o Everton conseguiu fazer esse golaço aí, colocando para o fundo da rede. Depois do jogo, nós tivemos a entrevista coletiva e o técnico Marcelo Oliveira tentou, né, dar uma explicação para essa derrota do Fluminense. O jogo era difícil em qualquer circunstância, é o time do Grêmio que tem ganhado muitos títulos aí, que vem jogando muito bem, vários jogadores que já estavam jogando e é um time entrosado, de muito toque de bola. Nós tentamos marcar forte e jogar também. O primeiro tempo defensivamente foi muito bom, mas criamos pouco. E no segundo tempo a gente até criou um pouco mais. Foram seis finalizações, parece 3, não 2, 3 no gol, mas o Grêmio criou mais do que a gente, achou espaço para diagonais, principalmente, assim como foi o gol. Foi assim com os 3 zagueiros e depois que nós alteramos também, acabou acontecendo oportunidades mais do Grêmio e, infelizmente, não foi possível levar nenhum ponto. O Grêmio conseguiu quebrar uma sequência boa do Fluminense, né? O resultado, gente, fez com que o Grêmio passasse o Flamengo, né? Pulou para a 4ª posição com 50 pontos. Na próxima rodada, o time do Renato Gaúcho vai enfrentar o Bahia sábado na Arena, tá bom? Já o Fluminense continuou no meio da tabela, né? Com 34 pontos e o Tricolor vai receber agora o Paraná, lanterna do Campeonato Brasileiro, joga na segunda que vem, às 8 da noite, no Engenhão. Deixa eu mudar de assunto rapidinho, que nesse final de semana aconteceu em Juiz de Fora o quadrangular final do Campeonato Mineiro do Interior de Futsal. E o representante da cidade foi o Tupi, né, que terminou em segundo lugar com 2 vitórias e 1 derrota. A equipe Carijó venceu o Patrocínio Tênis Clube pelo placar de 4-1,
né? E depois Conceição de Mato Dentro por 17-2. Na verdade, perdeu ou ganhou por 4-1? Ganhou de 4-1, né? E depois ganhou de 17-2, se goleada, em cima do Conceição de Mato Dentro. A única derrota que o Tupi sofreu, o Peterson está me lembrando aqui, foi para o Praia Clube, né, equipe tradicional. Por isso o Tupi foi derrotado nesse quadrangular, né? E o Praia, só lembrando, que venceu o Tupi, terminou com 100% de aproveitamento nessa competição. Lembrando que as 4 equipes participantes já estavam classificadas para a fase estadual do torneio. Voltando a falar de Campeonato Brasileiro agora, um jogo com apenas um gol, mas com muita polêmica. Santos e Atlético Paranaense se enfrentaram na Vila Belmiro e o Santos venceu pelo placar de 1-0. O único gol do jogo saiu dos pés do uruguaio Sanches, o Carlos Sanches, depois dessa marcação de pênalti. E aí, o que vocês acham? Foi pênalti ou não foi? O jogador do Atlético Paranaense estava de costas, ó. E aí foi proteger, o árbitro achou que foi pênalti, marcou, o Sanches foi lá e converteu, fazendo o único gol do jogo, dando a vitória para o Santos, cobrança forte no alto, sem chance nenhuma para o goleiro do Atlético Paranaense. Enquanto você vê mais uma vez o lance, eu vou dando informação para você. Com o resultado, o Santos chegou à 8ª colocação com 36 pontos. Na próxima rodada, o time santista vai enfrentar o Vitória no Barradão. Já o Atlético Paranaense é o 11º colocado com 33 pontos e no próximo jogo agora vai enfrentar o América Mineiro, joga em casa, joga na Arena da Baixada, tá bom? Vamos fazer uma pausa rapidinho aqui no Arena. E aí, pessoal, na volta, olha só, tem mais Campeonato Brasileiro, tem os gols que eu tô devendo para vocês, tem tudo sobre os jogos de ida das quartas de final da Copa Alterosa Sub-20 e tem também a estreia do Vinícius Júnior na equipe principal do Real Madrid. Rapidinho. São partes do registro, né, da estreia do Vinícius Júnior pela equipe principal do Real Madrid. Ele estava na categoria abaixo, né, se destacando muito, e ontem teve essa oportunidade de estrear no Campeonato Espanhol, na La Liga, pelo time principal do Real Madrid. Bom, vamos falar do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Pessoal, o Flamengo jogou no sábado, né, e aí teve a estreia do Dorival Júnior no comando da equipe. O Flamengo não saiu do 0-0 contra o Bahia em Salvador, diante de 30 mil torcedores. O time entrou em campo podendo chegar à liderança temporária do Campeonato Brasileiro, mas a atuação não foi das melhores, não foi como esperado, né? O time da casa também não jogou bem, o Bahia não fez uma boa partida e resultado 0-0, jogo empatado, jogo sem gol. Com esse placar, o Bahia chegou aos 30 pontos, assumiu a 14ª colocação e abriu 2 pontos da zona do rebaixamento. Na próxima rodada, os baianos jogam contra o Grêmio, fora de casa, no sábado. Já o Flamengo foi a 49 pontos, né? Caiu para a 5ª posição. O time rubro-negro está a 4 pontos do líder Palmeiras e na próxima rodada agora enfrenta o Clube Carioca, vai até São Paulo na sexta-feira jogar contra o Corinthians, partida que acontece às 9 horas da noite. A gente está vendo aí alguns dos melhores momentos, né? Jogo empatado, 0-0, e aí não tem muita coisa boa para a gente mostrar, né? Vamos ainda falando de Campeonato Brasileiro, só que agora, em contrapartida, se Bahia e Flamengo ficaram no 0-0, esse jogo, meu amigo, 7 gols. 7 gols, Atlético Mineiro goleou o Sport pelo placar de 5-2, voltou a vencer, né, depois de 2 jogos no Campeonato Brasileiro, e o Atlético que saiu atrás do marcador, olha só, aos 7 minutos, cobrança de escanteio, e o zagueiro Leonardo Silva fez o gol contra, né, fazendo 1-0 para o Sport. Só que 1 minuto depois veio a reação do Atlético. Elias vai receber, ó, e bater de primeira para deixar tudo igual, 1-1. Aí no replay para você. Aos 26 minutos, o Ricardo Oliveira, você vai ver a comemoração agora, o Ricardo Oliveira tentou dar esse toque de letra, a bola bateu na mão, né, no defensor do Sport, pênalti marcado, e o Fábio Santos fez o gol da virada, né, cobrou bem no cantinho, não perde a conta não, hein. Logo em seguida, ó, o Emerson, olha que golaço, gente, dominou, e aí sem deixar a bola cair, olha só, vai fazer com a perna esquerda, mais um para o Atlético Mineiro. E aí, meu amigo, o Galo continuou, né, sendo devastador e chegou ao 4º gol ainda no primeiro tempo. A gente está vendo aí, ó, o gol do Casares. Olha só que bobeira da zaga.
O outro jogador do Atlético estava impedido, né? Mas aí o Casares foi esperto, foi atrás do lance, o defensor bobeou e o Casares foi lá, fez o 4º gol, né? E aí a gente vai ver agora o segundo gol do Sport, o Michel Bastos, foi quem fez esse gol de cabeça. 4-2, só que aí aos 26 minutos o Casares achou o Ricardo Oliveira, que não desperdiçou como um bom atacante, né? Dando números finais ao partido Atlético Mineiro 5-2 para o Sport. O técnico Thiago Largue, ele concedeu entrevista coletiva depois do jogo e falou sobre esse placar. Primeiramente, ressalto a importância da torcida, que bateu esse recorde aí de público, isso foi muito importante. E a confiança que a torcida passou para o time também, a torcida, o apoio constante ali. E o time, desde o primeiro minuto, mostrou que queria o jogo. Acho que a gente teve ali um início um pouco difícil por conta do gol, mas o equilíbrio do time foi muito importante. Sofreu o gol, mas não se abalou, manteve jogando, chegou ao gol de empate naturalmente, a virada naturalmente, impondo o nosso jogo, fazendo aquilo que a gente sabe fazer bem. Acho que a gente mostrou até pelas chances criadas, além dos 5 gols, por que a gente é o ataque mais positivo da competição. Não é por acaso, foram bastante oportunidades, além dos 5 gols que a gente criou. E eu espero que esse equilíbrio que a gente teve agora, para a gente conseguir manter-se no jogo e virar a partida, que a gente tem agora nessa sequência para a competição. Que a gente tenha os resultados que passaram negativo, de modo que a gente agora, com esse equilíbrio, com trabalho, com força, a gente chega em uma sequência de resultados positivos. Legal. O Thiago Largue, ele falou da quebra de recorde, né? Foi a quebra de recorde do Atlético jogando no Independência, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai dar esses números para vocês aí da torcida. Com o resultado, o Galo foi a 45 pontos, né? E continua na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, tá? Dentro daquela classificação ainda para Libertadores, né? No próximo sábado, o time alvinegro visita a Chapecoense em Santa Catarina. Já o Sport, que perdeu por 5-2, continua numa situação complicada na tabela do Brasileirão, e agora o time pernambucano é o vice-lanterna com apenas 24 pontos. Na próxima rodada, o Leão vai enfrentar o Internacional jogando em casa na Ilha do Retiro. Bom, depois de eliminar o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro voltou a encontrar o time alviverde, só que dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do Cruzeiro tem uma qualidade que é fantástica, bem organizada mesmo, e nós estamos a caminho. A gente tem 17 jogos, se não me engano, 17, 18 jogos, em nem 60 dias, e não se pode organizar um sistema tático tão bom quanto o do Cruzeiro como a gente queria. Não fomos bem, acho que o resultado do jogo foi justo. Esperávamos esse tipo de dificuldade, pelas circunstâncias todas, por tudo que aconteceu na quarta, você transfere para o outro jogo algumas questões, mas acho que dentro do campo as coisas foram normais. Bom, com o resultado agora o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com 53 pontos conquistados até agora, né? Na próxima rodada o time do Palmeiras vai enfrentar o São Paulo, né? Tem esse clássico aí pela frente. O Cruzeiro teve o confronto contra o Ceará adiado, só volta a campo agora no dia 14 contra o Vasco em São Januário, tá bom? Fiquei devendo para vocês os números, né, da quebra de recorde do jogo do Atlético. Olha só, 22.654 pessoas estiveram nessa partida entre Atlético e Sport. O último recorde era do América Mineiro, um jogo no ano passado pela Série B contra o CRB. O recorde era de 22.400
481 pessoas. Continuou na casa do 22, né? Só que mudou os outros números. Ó, 654 no jogo do Atlético, 481 no jogo do América Mineiro, tá bom? Vamos fazer mais uma pausa rapidinho e agora sim, na sequência, assim que a gente voltar, vou autorizar vocês tudo sobre os jogos de ida das quartas de final da Copa Alterosa Sub-20. É rapidinho. Bom, vamos agora continuar falando tudo sobre Campeonato Brasileiro, né? Só que antes, deixa eu só mandar uns abraços aqui, gente, que eu tô devendo, né? Vejo o pessoal na rua, o pessoal falando que acompanha o Arena Alterosa, e aí eu vou anotando aqui para não esquecer, né? E só lembrando que você pode mandar a sua mensagem pra gente, tá bom? Que aí a gente vai registrando aqui os alôs. Ó, um abraço bem grande pro Sebastião Rabelo, nosso querido Tatão, tá em São João do Nepomuceno, acompanhando o Arena Alterosa. Um abraço também pro meu amigo Vinícius Ribeiro, tá ligadinho acompanhando a gente aqui. Bom, olha só, vamos falar de Copa Alterosa Sub-20 agora. Um dos jogos, né, que aconteceram nesse final de semana, pelos jogos de ida das quartas de final, foi entre o Núcleo Esportivo de São João do Nepomuceno e o Tupi de Juiz de Fora. A partida dessa aconteceu lá em São João. E aí, a gente tem os dois gols do jogo. O primeiro, olha só, né, saiu dessa marcação de pênalti. Muita reclamação, né, por parte da equipe são-joanense nesse lance, só que aí o jogador do Tupi não quis saber disso, foi lá e conseguiu converter a cobrança, fazendo Tupi 1, Núcleo Esportivo de São João do Nepomuceno 0, partida realizada no estádio Heleno de Freitas, o campo do Mangueira, lá em São João. E depois o segundo gol do Tupi, esse golaço logo na entrada da área, ó, bola no alto, sem chance nenhuma para o goleiro do Núcleo, dando números finais a essa partida, Tupi 2, São João do Nepomuceno 0, e por isso agora o time Carijó tem a vantagem, né, da próxima partida. Agora, pode voltar para mim aqui, vamos colocar os resultados, né, dos outros jogos que também foram realizados no sábado. Olha só, 2-0 Tupi, a gente acabou de mostrar para você. O Aimorés de Ubá ficou no empate com o Democrata em 1-1. Ribeiro Junqueira, a partir dessa aconteceu Leopoldina. Ribeiro Junqueira 1, Esporte Clube Juiz de Fora 0. E o Santanense ficou no empate com o NEC em 1-1 em Santana do Deserto, né? 2 empates aí nos jogos de ida das quartas de final. Quem tem a vantagem agora nos jogos à volta? Tupi, que venceu o Núcleo Esportivo por 2-0, e o Ribeiro Junqueira venceu em casa por 1-0. As duas equipes jogam pelo empate, tá bom? E eu lembro você mais uma vez, reforçando que nesse final de semana não há rodada por conta das eleições, né? Domingo é dia de todo mundo votar, tá bom? Então dá uma parada na Copa Alterosa Sub-20 que retorna no outro final de semana. Bom, a Arena Alterosa vai ficando por aqui. Quero agradecer, claro, a sua companhia, a sua audiência. Eu sempre lembro você que o nosso próximo encontro é na quinta-feira, a partir das 11 da manhã. Por isso, uma boa semana para você. Na quinta a gente se encontra, mas continue ligado na TV Alterosa, porque na sequência vem o Alterosa em Alerta, primeira edição. Tchau, tchau.